Fala pessoal, tudo bem? O Marcos Mion, o apresentador, ele fez um vídeo curto onde ele fala dos atletas brasileiros. Ele falou que viu alguns atletas se desculpando por não terem ganhado medalhas nas Olimpíadas. Realmente o Brasil está mais fraco esse ano. E ele falou para eles não se sentirem mal, que a culpa não é deles, a culpa é do governo. Segundo o Marcos Mion, a culpa é do governo Lula, do PT, do governo atual. Ele falou que fez uma pesquisa, viu que a média salarial de um atleta profissional é de R$2.000 e que isso não dá muito para eles poderem praticar os esportes, é insuficiente. Só que o que o Mion não entende é o seguinte: um atleta, para competir numa Olimpíada, ele tem que se preparar no mínimo 4 ou 5 anos antes. Não é no ano que você vai lá treinar, se preparar, fazer exercício e já vai entrar na Olimpíada. Você tem que ficar no mínimo 4 anos se preparando. Então esses atletas que estão hoje lá em Paris tentando buscar medalhas, na verdade esses atletas, eles começaram a treinar na época do governo Bolsonaro. Porque o Lula tem o quê? 1 ano e meio de governo apenas. Então desde a época do governo Bolsonaro, mais ou menos na metade, é que eles estão se preparando para irem para Paris. Agora, na época do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro cortou verba dos esportes. Primeiro que o Bolsonaro nem considerava esporte um ministério, né? Ele reduziu o status de ministério para secretaria. E depois ele cortou todos aqueles benefícios e verbas que ajudavam os atletas. Então ele foi lá, fez um puta corte, que o Bolsonaro só tinha dinheiro para os amigos políticos dele, né? Mesmo assim os bolsominions gostam. E foda-se. Quando o Lula voltou a ser presidente, ele voltou a investir no que nós chamamos de Bolsa Atleta, que é uma ajuda financeira que ajuda o atleta, pelo menos, para ele poder treinar sem passar dificuldade, sem passar fome. Então o atleta pode deixar de trabalhar, pegar essa ajuda, ou continuar trabalhando, vai dele, para ele poder treinar e se preparar para as Olimpíadas. Mas claro que o tempo é insuficiente, é 1 ano e meio. Mas quem ajudou os atletas foi o governo Lula. O governo Bolsonaro não. O governo Bolsonaro cortou verbas. Então é muito injusto quando o Marcos Mion faz uma crítica desse tipo. Ele culpa o governo atual por um corte de gastos que já veio do governo anterior, sendo que esse governo recompôs a verba para o esporte. Sabe, querer criticar o Lula, todo mundo pode. Eu também critico o Lula aqui no meu canal, principalmente pela questão internacional, relações internacionais. Nisso eu sou um grande crítico do Lula. Agora, eu critico com fatos verdadeiros, não com mentira. Eu não vou culpar o Lula por uma coisa que o Bolsonaro fez. Isso é desonestidade. Isso não é uma coisa legal. E ainda mais partindo do Marcos Mion, que ele viu todo esse desmanche do governo Bolsonaro e ficou quieto. Ainda apoiou o Bolsonaro, tinha até foto com o Bolsonaro, diz até que ele pediu voto, ou era cabo eleitoral do Bolsonaro, sei lá. Mas o fato é que o Mion está sendo extremamente injusto. Por exemplo, no governo Bolsonaro, que ele apoiou e queria que fosse o presidente, o governo Bolsonaro sugeriu que os autistas fossem tratados com eletrochoque. Ele propôs isso ao governo federal. Sendo que o Marcos Mion tem um filho que é autista e ele é um grande defensor dessa causa. E aí, Marcos Mion, por que você não falou nada na época que o Bolsonaro falou que autistas tinham que ser tratados com eletrochoque? Que além de não resolver nada, é uma coisa dolorosa, arcaica, medieval, que só vai causar mais dor numa pessoa que já tem um problema. Por que você não criticou isso, Marcos Mion? Isso ele não viu, né, na época, né? Ainda apoiou o Bolsonaro para ser reeleito presidente. Marcos Mion, por favor, cria um pouquinho de vergonha na cara, tá? Porque isso aí que você está fazendo é um papelão, é injusto. É um papelão que você está fazendo, tá? Porque se fosse o seu presidente, o candidato que você apoiou, talvez esses atletas não tivessem nem em Paris. Porque ele cortou realmente as verbas dos esportes. E talvez um dia ele colocasse em prática esse negócio de eletrochoque. Aí eu queria ver se você ia gostar. Então pensa um pouco mais, Marcos Mion, antes de criticar. Quer criticar o Lula? Critica. Ninguém aqui é defensor do Lula. Lula não é um deus, Lula não é um santo. Mas critica pelos erros que o Lula comete. Não por coisas do outro governo que você apoiou. Tá bom? Tá aí, galerinha. Só uma reflexão aqui sobre o Marcos Mion. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, que isso ajuda a aumentar a atividade, o engajamento. Comente o que vocês acharam. Paz a todos.